Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde abordamos temas sobre usinas termoelétricas. E não há como falar desse assunto sem falar dos ciclos termodinâmicos envolvidos. Você sabia que quando falamos de usinas de ciclo combinado estamos falando da união dos ciclos termodinâmicos de Rankine e Brayton? Se você nunca ouviu falar disso, essa é a hora. Então, vamos discutir um pouco sobre? Uma usina de ciclo combinado é uma instalação de geração de energia elétrica que combina duas tecnologias diferentes para aproveitar ao máximo a energia gerada. É composta por uma parte de ciclo de vapor e uma parte de ciclo de gás, funcionando em conjunto para produzir energia elétrica. O objetivo da usina de ciclo combinado é aproveitar ao máximo a energia gerada, maximizando a eficiência energética e reduzindo os custos de produção. Além disso, ela pode ser projetada para atender a diferentes demandas de energia, com flexibilidade para aumentar ou diminuir sua produção conforme a necessidade. De forma bem resumida, basicamente os gases de exaustão da turbina a gás com elevada temperatura são utilizados para a produção de vapor em uma caldeira, aproveitando assim a energia térmica contida nesses gases que iriam ser jogadas fora. Ou seja, para o lado vapor funcionar, o lado gás tem que estar em operação, mas não necessariamente o contrário. Vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Coloque nos comentários se você sabe como isso funciona e através de qual equipamento conseguimos isolar os gases de exaustão da turbina a gás para a caldeira de recuperação. Voltando ao tema principal, vamos falar primeiro sobre o ciclo Brayton. Ele se divide em 4 etapas diferentes que são: a admissão, onde o compressor capta o ar atmosférico. Compressão, onde esse ar admitido agora começa a ganhar pressão e também ganhar temperatura à medida que seu volume vai diminuindo. Após a etapa de compressão, na próxima este ar comprimido se junta com o gás combustível em uma câmara de combustão, onde será realizada sua queima e consequentemente aumentando ainda mais sua temperatura. Lembrando que nesta etapa a pressão é constante. Daí vamos para a próxima etapa, onde os gases com alta temperatura e pressão são direcionados para a turbina, onde se expandem conforme passam pelos estágios dela e giram suas palhetas móveis, também conhecidas como blades. É nesse ponto que acontece o que falam por aí de transformação da energia contida nos gases de alta temperatura e pressão em energia mecânica de rotação do eixo da máquina. Interessante, né? Guarde essa informação para compararmos o que acontece no ciclo de Rankine. Por fim, mas não menos importante, a última etapa do ciclo Brayton é a exaustão dos gases, pois à medida que eles cedem energia para rotacionar a turbina, eles vão perdendo pressão e temperatura nesse processo. Daí então eles são direcionados para uma chaminé, seja ela própria ou de uma caldeira de recuperação, ou seja, nesse caso onde não há reaproveitamento desses gases para realizar outro ciclo, falamos que este se trata de um ciclo aberto. Guarde também essa informação para compararmos com o ciclo de Rankine. Há um detalhe. Também existe o chamado ciclo Brayton regenerativo. Porém, não precisamos explicar nesse vídeo. Vamos entender agora o ciclo de Rankine. No ciclo de Rankine, assim como no ciclo Brayton, temos várias etapas. Porém, nesse caso, ao invés dos gases, utilizamos água no processo, seja ela como vapor ou no seu estado líquido. Primeiramente, o vapor é gerado por aquecimento de água em uma caldeira, que se tratando de uma usina de ciclo combinado, fica na exaustão da turbina a gás. A primeira etapa deste ciclo ocorre quando a água é bombeada para a caldeira através de uma rede de tubulações, onde já dentro dessa caldeira ela vai ganhando temperatura, chegando bem próximo do seu valor de saturação, que é quando ela está prestes a se tornar vapor. Lembrando que quanto maior a pressão dessa água, maior é a sua temperatura de evaporação. Após isso, nos tubos do evaporador da caldeira é onde ocorre este processo. A água antes no estado líquido se torna vapor. Porém, este vapor ainda não é utilizado para movimentar a turbina, pois ele ainda está em sua forma saturada, e para uso na turbina a vapor ele precisa ser superaquecido. Então vamos para a próxima etapa do processo, onde esse vapor ainda saturado passa por um estágio de superaquecimento, que não só irá fornecer mais energia térmica para o vapor, como vai estar garantindo que nenhuma gota de água no estado líquido chegue até a turbina a vapor. Após isso, o vapor é direcionado à turbina, onde à medida que ele vai passando pelos estágios dela e movimentando o seu rotor, ele vai perdendo energia e se expandindo. Lembra do que falamos do ciclo Brayton? Aqui temos o mesmo princípio, a energia térmica contida no vapor se torna energia de movimento no rotor da turbina.
Detalhe, a cada estágio, mesmo perdendo temperatura e pressão, ele vai aumentando novamente a velocidade devido à sua expansão e passagem pelas palhetas fixas da turbina, que nesse caso direcionam este vapor para as palhetas móveis. Esse vapor, após a exaustão da turbina, ainda tem energia para ser aproveitada. Então, ele volta novamente para a caldeira, onde passa por um estágio de reaquecimento, sendo essa mais uma etapa do nosso ciclo de Rankine. Nesta fase, ele não ganha pressão, somente eleva sua temperatura antes de ser novamente direcionado para outro estágio da turbina a vapor. Por fim, após retirar o máximo de energia possível desse vapor, ele é direcionado para a última etapa do nosso ciclo, o condensador. No condensador, o vapor volta ao seu estado líquido após trocar calor com tubos preenchidos com água fria ou, em alguns modelos de usina térmica, com sistema de remoção de calor através do próprio ar, que chamamos de aerocondensador. O legal de tudo isso é que esta água é novamente bombeada e assim inicia novamente todo o ciclo. Lembra do que falamos sobre a exaustão dos gases para a chaminé e depois para a atmosfera do ciclo Brayton? Aqui, o produto da exaustão da turbina a vapor é novamente reutilizado no processo, ou seja, o ciclo de Rankine é um ciclo fechado. E aí, gostaram do nosso vídeo de hoje? Bastante informação, né? Ficamos felizes de poder compartilhar isso com vocês e contamos com sua ajuda para crescer mais ainda o nosso canal. Se puderem, divulguem para 2 amigos de vocês, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Obrigado por assistir, até logo!